Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro né, do nosso partido, porra? Eu não gosto do bilhete, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de hábito. Não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá, encarando, pedindo outra vez o seu emprego. E muitas vezes consegue, outra vez não consegue. Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Porque em Vidas Secas está retratado todo o problema da miséria, da pobreza, da saída das pessoas do Nordeste para o Brasil. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Você usou, vamos dizer, uma imagem mais bonita, né? Mais bonita, o gênio fora da garrafa. Eu usei já uma coisa assim mais usual, que é a pasta de dente fora do dentifrício. Eu quero informar a vocês que o ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Por quê? Sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e no outro. Né? Você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema. Mas então ele assumiu 100 decretos líquidos, ou seja, 100 decretos já vendo os eventuais problemas que possam... Nós achamos que é importante a participação dos países emergentes e desenvolvidos na governança, tanto do Fundo Monetário como do Banco Mundial. E também temos um posicionamento muito claro a respeito da necessidade de cada país do mundo dar uma contribuição no que se refere ao crescimento econômico de todos os países do mundo. E porque hoje, porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia, tá? Porque eu vinha para ir. Você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Só através da educação que nós vamos estabilizar. E educação de qualidade.
Senão você não estabiliza. Ou então a pessoa fica lá. Então, discutiam muito porta de saída. A grande porta de saída é uma porta de entrada, é a educação. A gente faz esses ajustes e correções para garantir que tenha mais oportunidade para os brasileiros e as brasileiras, porque nós iríamos acabar Gente, eu engasguei comigo mesma. Por que nós vamos acabar e não expandir programas da importância do Minha Casa Minha Vida? Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro, do Sandor Marai. O livro chama Brasas. Isso mesmo, As Brasas. É talvez uma das... Assim, me impactou muito. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Me desculpem, não é $4 o milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas, na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa, o tsunami. Senhoras e senhores, eu quero começar contando uma história para vocês de uma mulher que estudou somente até a 5ª série ginasial. E, aliás, a 5ª série do curso fundamental, porque vivia na roça com mais 9 irmãos e não teve condições de continuar estudando. Mas essa mulher, eu vou tratar dela na próxima cerimônia que eu vou participar aqui em Campinas, que é a formação do Bolsa Família. Presidenta, como é que foi a conversa? Olha, a conversa foi uma conversa muito interessante. A primeira coisa é que eu era a primeira a ser recebida depois da entronização. E, inclusive, o Papa falou, você pode falar que é a primeira vez que eu estou recebendo alguém aqui. Olha, não dá para nem lembrar direito, ele é um Papa muito normal, viu? Muito... Ele fala um portunhol igual a gente. E ele entende português bem. Bem, ele não tem tradução. Uma coisa que para mim foi muito interessante, ele falou que teve um papeleiro vestido de papeleiro. Papeleiro é o nosso catador de papel. Ele trabalhava com papeleiro e teve um papeleiro aqui no dia da entronização, representando os papeleiros argentinos. E eu falei para ele que nós geralmente fazemos, como vocês sabem, o nosso Natal, nós fazemos uma missa sempre na época do Natal com os papeleiros. Isso é muito interessante. Ele me disse que ele vai comparecer a Aparecida. Ele vai fazer ele vai logo depois da grande participação dele ir em Aparecida, e até me lembrou que em 2007 ele esteve em Aparecida, me deu inclusive um livro que é a síntese do que eles fizeram em Aparecida em 2007, que foi uma conferência de bispos latino-americanos. E me disse assim, você não lê tudo porque você pode se aborrecer. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta,
nós dobramos a meta. Olha, eu vou te falar, viu? Eu acho fantástico. Eu vou te falar o que eu acho fantástico. Eu fui para Zurique e para Davos. E tinha uma estrutura em Zurique e Davos. E não comparem o gasto em Zurique ou na Suíça com o gasto em Portugal, tá certo? Não vamos comparar. Agora, interessante que foram procurar meu gasto lá em Portugal e não em Zurique. A minha estrutura, aliás, até vocês lembram, houve aquela crítica violenta ao Aerolula, vocês lembram disso? Bom, o avião chamado Aerolula, ele não tem autonomia de voo, ao contrário dos aviões do México e de outros países, da Argentina. Aqui você vai achar vários aviões com maior autonomia que a minha. Eu, para ir, faço uma escala. Para voltar, eu faço 2, para voltar para o Brasil. Neste caso agora, nós tínhamos uma discussão. Eu tinha de sair de Zurique, podia ir para Boston, podia ir ou para Boston, até porque vocês vão perguntar, mas é mais longe, né? Não, a Terra é curva, viu? Se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que criança, o Dia da Criança é dia da mãe, do pai, das professoras, mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante. Olha, eu te diria que nós não colocamos a Europa em segundo lugar, muito menos Portugal. Por quê? Como é que coloca Portugal? Portugal tem uma situação especial em relação ao Brasil, do nosso ponto de vista. Não sei se Portugal também acha isso, mas nós achamos. Nós achamos que há uma relação com Portugal especial pelo fato de falarmos a mesma língua, de sermos um país que em um determinado momento foi colônia, mas o fato, a boa notícia desse fato de ter sido colônia é que adquiriu e absorveu uma parte muito importante da cultura portuguesa, que integra a nossa, vamos dizer, a nossa alma para o resto dos nossos dias. Sr. Presidente, essa argumentação a gente escuta há muitos anos, como se sabe, não é? No concreto, acha que seria possível avançar mais as relações luso-brasileiras ou não? Olha, eu acho que é uma questão das duas partes. Acho que do nosso ponto de vista, pela minha parte, você pode ter certeza, eu darei a Portugal toda a atenção. Eu não acho que Portugal é a Europa. Eu acho que Portugal é Portugal. Eu não acho que Portugal é Europa. Eu acho que Portugal é Portugal. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. A Zona Franca de Manaus, ela está numa região, ela é o centro dela, porque ela é capital da Amazônia. A Zona Franca de Manaus, ela está numa região, ela é o centro dela porque ela é a capital da Amazônia. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. Quero destacar também a importância da ligação entre o Brasil e a Europa, a ligação por cabos de fibra ótica submarinos. Essa é uma questão importante para o Brasil e a ligação com a Europa significa uma diversificação das conexões que o Brasil tem com o resto do mundo. A ligação com a Europa significa a diversificação das conexões que o Brasil tem com o resto do mundo. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. O Eduardo, eu sei que ele é um homem feliz, um homem realizado, porque ele disse para mim que ele é o único prefeito do Rio de Janeiro do mundo, e isso o torna uma pessoa especial. Ele tem a alegria 24 horas por dia, 365 dias no ano, de ser o prefeito da mais bonita, da mais fantástica cidade. Ele disse,
E eu cheguei à conclusão que ele é o melhor prefeito das galáxias. E não é da Via Láctea. É de uma galáxia chamada Rio de Janeiro. Uma galáxia especial. E eu cheguei à conclusão de que ele é o melhor prefeito das galáxias. E não é da Via Láctea. É de uma galáxia chamada Rio de Janeiro. Uma galáxia especial. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. Vou dizer para vocês uma coisa. Tenho muito orgulho de estar hoje aqui em Roraima. Quero dizer para vocês que, de fato, Roraima é a capital mais distante de Brasília. Mas eu garanto para vocês que essa distância, para nós do governo federal, só existe no mapa. E aí, eu me considero hoje uma roraimada. Roraimada. Quero dizer para vocês que de fato, Roraima é a capital mais distante de Brasília, mas eu garanto para vocês que essa distância, para nós do governo federal, só existe no mapa. Eu me considero hoje uma roraimada. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda a tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja, desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de se estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia, então vamos supor que vente mais à noite, como é que faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. E é importante a gente saber uma coisa. Se numa quadra você conseguir exterminar e eliminar todos os criadouros do mosquito e restar uma única casa, essa única casa dá conta da quadra inteira, em termos de transmissão. Por quê? Porque a mosquita, ela é a mosquita que põe, em média, 400 ovos. Se você considerar que é a mosquita que transmite também, é ela que pica, ela que provoca a contaminação das pessoas. Por quê? Porque a mosquita, ela é a mosquita que põe, em média, 400 ovos. Se você considerar que é a mosquita que transmite também, é ela que pica, é ela que provoca a contaminação das pessoas. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil.